Deu certo. Pode dar pausa, ó. Então, gente, boa tarde a todos, a todas, a todos, mais uma vez, né? Nós estamos fazendo a nossa segunda parte de abertura da mesa, né? Eu esqueci de dizer para a Yala, desculpe, Yala, nós estamos agora, deixa eu ver se ela no canal de interpretação, você precisa, eu acho que ela precisa ir para o French, né, Larissa? Positivo. Agora tem que fazer ela ouvir. Gregory, você Ela ouviu? entendeu. Entendeu? Ok, thank you. Então O vamos Gregory lá. tá nativa. Gente, olha, fazer evento internacional tem todas essas questões, né? A gente precisa estar coordenando as questões das linguagens, né? Então, tem essa tensão de se comunicar, essa integração que nós estamos fazendo com as professoras do semiárido nordestino. É muito importante ressaltar isso. Esse é um evento que é organizado pela RIMAS, que é a Rede Interdisciplinar de Mulheres Acadêmicas do Semiárido. Nós somos mais de 20 pesquisadoras, professoras de instituições de ensino diversas aqui no semiárido nordestino. O que nós temos em comum é que todas somos mulheres, né? E todas atuamos em instituições de ensino que não estão localizadas nas capitais, ou seja, nós estamos exatamente nos interiores dos estados nordestinos, tá bom? Quem não tiver conseguindo ouvir, ajusta, aí primeiro, quando entra, você precisa habilitar o seu microfone, né, para participar com ele, e depois você pode ajustar na bolinha que está aqui na barra inferior, Interpretation, para você ir para um dos canais, tá bom? Então, no caso, para quem... Agora, porque se a pessoa está reclamando que não está me ouvindo, não adianta eu passar a orientação falando que ela não vai conseguir me ouvir, tá? Pronto. Deixa eu só colocar aqui. Se alguém... Isso, Larissa, obrigada. A Larissa ainda está com a gente, passou a orientação aqui pelo chat do Zoom. Gente, nós temos duas... Os meios públicos são a BBC, a Rockefeller, as televisões que são públicas. Acho que alguém está com o microfone ligado. Tomar cuidado, gente, com o microfone. Ok. Pronto. Gente, então essa é a segunda parte da nossa mesa de abertura, né? Nós teríamos uma mesa de abertura só, que seria com a Nádia Yala e a Djamila Ribeiro e a Meg, né? Seria uma mesa de abertura com elas três. Mas a gente teve alguns problemas de agenda com a Djamila, aí já tinha combinado uma data com a Nádia, com a Yala, ela não conseguia mudar, então a gente foi fazendo os ajustes como foi possível e acabou dividindo a mesa. Então acho que a gente acabou, enquanto evento, ganhando, porque a gente, em vez de fazer uma abertura apenas, nós estamos fazendo duas, né? E como eu já tinha dito para as meninas, né, que nós iríamos fazer a abertura, eu falei, não, então vamos manter. Mesa de abertura parte 1, mesa de abertura parte 2. Assim, sim, todas são conferencistas de abertura, né? E aí a gente ganhou a Aurelino Fer, que não estava prevista, né, para estar neste evento, ela não tinha sido escalada inicialmente, mas a gente acabou encontrando ela graças à assessoria da própria Djamila e convidando ela para o evento. Então, eu acredito que nós ganhamos bastante, né, com essas duas mesas de abertura, né? Estão comigo aqui duas pensadoras
negras, né, sensacionais. A Meg eu já conheço de bastante tempo, né, de convivência, já que nós temos, né, aqui no Brasil, já somos parceiras. A Meg, que é uma travesti negra, é importante ressaltar, é a primeira travesti negra a concluir o curso de doutoramento no Brasil, né? Nós temos a primeira travesti doutora, que foi a professora Luma Andrade, que hoje é professora na Unilab, e logo em seguida, alguns anos depois, a Meg também alcança o feito, se tornando a primeira travesti negra doutora, né? Ela é professora da Universidade Federal do Paraná, onde atua tanto na graduação como na pós-graduação. Ela é coordenadora da Comissão de Políticas Afirmativas, né, também na UFPR, trabalha com temas de arte africana, afro-brasileira, relações raciais na educação, gênero e diversidade sexual, tá? Nós também estamos recebendo a querida Nádia Yala Kisukidi, eu não sei se eu falei correto, ela é especialista, né, em filosofia africana. Ela nasceu se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui, em Bruxelas, né, isso, mas mora na França, é professora na Universidade de Paris 8, tem se dedicado a temas ligados à filosofia, ao feminismo, aos estudos decoloniais, e ela publicou no ano de 2021, desculpem, juntamente com a Djamila Ribeiro, o livro Diálogos Transatlânticos, né? Inclusive, esse livro Diálogos Transatlânticos, eu soube que está em perspectiva de ser traduzido para o Brasil, né? Então, a gente fica muito feliz de ter a Djamila agora fazendo o caminho inverso, né? Já foi traduzida do português para outros idiomas e agora publicou primeiramente um livro na França, em parceria com a Nádia Yala, e agora vai ser traduzida do francês para o português, né? E nós, óbvio, já estamos ansiosas, né, pela recepção dessa obra aqui no Brasil, tá? A nossa dinâmica vai ser a seguinte: nós vamos dar 20 a 25 minutos de exposição livre para cada uma das convidadas e, ao final, nós iremos fazer umas 2 rodadas de perguntas. Então, a gente vai ter essa oportunidade também de debater com as nossas convidadas, tá? Seguindo uma tradição acadêmica brasileira, eu sempre costumo dizer, uma das poucas tradições que eu sigo, nós iremos permitir que primeiro a convidada mais distante fale, né? Uma das tradições que nós temos aqui. Eu não sei quem foi que inventou, quem criou essa tradição nas bancas, né? Mas o costume é que quem for mais distante fale primeiro. Eu também não sei, Yala, se na França há também esse costume, né? Das convidadas mais distantes falarem primeiro, mas aqui no Brasil a regra sempre é essa. Quem é mais distante fala primeiro. Quem é da casa fala depois, né? Então, como Meg é brasileira, ela vai ser a segunda a falar, e a nossa convidada internacional também, Meg também é internacional, vai falar em primeiro. Então, Yala, você tem de 20 a 25 minutos para fazer a sua exposição inicial, e aí no final, olha só, ela já preparou o seu texto, tá? Então, a gente retorna depois da fala da Yala com a fala da Meg. Vamos prestar atenção, lembrando, a partir de agora, para ouvir a fala da Yala em português, vocês precisam mudar o canal. Então, vão lá em interpretação, interpretation, e selecionem o canal português, né? Que é para poder ouvir a fala da Yala com a tradução, né? Vocês que, como eu, acredito, a maioria não sabe ou não consegue ouvir em francês. Então, eu já vou lá acionar aqui português, para a gente poder ouvir a fala da Yala com a tradução. Yala, é com você. Bonjour. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui? Oh, j'entends un bruit d'enfant.
j'aurais pu parler en anglais, mais on m'a fait la proposition de parler en français et ça me permet d'écrire plus rapidement. Je suis très sensible aux voix d'enfants, parce que je viens d'avoir un enfant, ce qui fait que ça, me rend très heureuse. Je ne sais pas si vous entendez aussi comme moi. Donc, déjà, je voulais remercier Laetitia et Jamila pour cette invitation. Je suis très, très heureuse. Et vous allez le comprendre au regard de ce que je vais dire. J'ai décidé de faire un petit texte sur les mots, les mots que j'emploie. Peut-être universitaire, mais vous allez comprendre tout de suite pourquoi je vous propose ce texte. Donc, comme je vous le disais, je suis vraiment très, très heureuse d'être parmi vous ce soir. Ici en France, la nuit commence à tomber. Très heureuse de pouvoir engager cette réflexion sur les féminismes, peut-être les féminismes noirs, en dialogue à travers l'Atlantique. Je suis heureuse parce que dans ce séminaire, tel qu'il m'a été présenté, ce n'était pas difficile connaissant le travail de Laetitia et de Jamila, je sais que la parole est libre et je sais que la parole est ouverte. Et donc, j'aurais pu tout d'abord, pour commencer cette communication, l'ouvrir sur ma situation d'énonciation, avec toutes les déclinaisons qu'elle implique. Je m'identifie comme femme, noire, française, afrodescendante. Mon père est congolais et j'ai un rapport très très fort avec la République démocratique du Congo. Je suis issue également d'un milieu social où l'argent ne règne pas en maître. Ça, c'est vraiment dommage, mais c'est une réalité. Je suis également romancière, je suis philosophe et je m'inscris dans des traditions de pensée critique, sensibles à la manière dont les corpus universitaires, dont les bibliothèques universitaires sont questionnées et ouvertes aux multiples vents du monde. Gender Feminist Studies, Post-Colonial Studies, tournant décolonial, pensée africana, etc., etc. Toutes ces approches théoriques contemporaines, je dis bien toutes, peut-être que vous le savez déjà, sont absolument décriées et condamnées dans le pays où je vis, la France. On reproche aux chercheuses qui portent un corps comme le mien, en fait, et qui s'emparent de ces questions d'être des militants, d'avoir renoncé au savoir et d'avoir renoncé à la possibilité d'énoncer le vrai, quelque chose comme étant vrai, un ensemble de jugements comme étant vrai. Alors justement, aujourd'hui, je n'ai pas envie de commencer notre échange en rappelant cette situation, parce que cette situation me touche, elle m'attriste et elle m'accable, et c'est parfois difficile de garder une bonne santé intellectuelle quand on est constamment sous le feu des attaques. Cette situation, elle brûle les ailes, comme on sait. Donc, je ne vous parlerai pas, même si on pourra en parler en discussion, mais je ne vous parlerai pas des difficultés institutionnelles auxquelles de nombreuses chercheuses, même professeurs, sont confrontées en France aujourd'hui. Je ne vous parlerai pas des tribunaux qui se dressent quand elles prennent la parole. Je ne vous parlerai pas donc de ces tribunaux qui les délégitiment dans l'espace institutionnel et qui les érigent en figures repoussoires sur le plan scientifique. Je parlerai donc plutôt, non pas de cette négativité, mais de ce qui se fait et de ce qui se construit. Des doutes réels, des interrogations qui se déploient dans l'écriture, la réflexion et le travail quand on s'engage à mobiliser un réseau de mots, de signifiants, comme noir, comme diaspora, comme Afrique ou encore comme Amérique.
Ces interrogations sur ces mots, sur l'usage de ces mots, en fait, elles se développent justement dans le livre que nous avons écrit à deux voix avec Jamila Ribeiro, Dialogue transatlantique. J'aimerais ici donc profiter de cet espace libre pour vous parler de l'usage que je fais ou que j'essaie de faire de ces mots, avec toutes les difficultés que cela comporte, et notamment une difficulté et un mot que je trouve compliqué, à savoir, dans mon travail théorique, à savoir l'usage du mot diaspora quand on la colle ou quand il s'agit de penser quelque chose comme la réalité des mondes noirs ou des peuples noirs. Est-ce que quelque chose comme une diaspora noire existe? Et si c'est le cas, de quoi s'agit-il? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi j'ai du mal à employer le terme de diaspora noire? C'est cette question que j'aimerais travailler avec vous, en tout cas vous exposer, esquisser avec vous. Elle peut être, vous verrez, assez provocatrice par moment, mais je serais en tout cas heureuse d'en discuter. Vraiment, vraiment. Donc, en amont même de la question justement des féminismes noirs, en tant qu'elles nous rassemblent ici, j'aimerais ainsi pointer nos interrogations sur l'idée de ce que peut être, ou de ce qu'a pu être avec Jamila, justement, un dialogue transatlantique. Quelle est la nature d'un tel dialogue? Qu'est-ce qui l'a rendu nécessaire et possible? Et surtout, que fait-il ce dialogue de la notion de diaspora noire, et de son articulation avec la mémoire? Une diaspora, c'est un peuple qui vit en dispersion, loin de sa terre d'origine. Voilà la définition minimale qu'on pourrait donner de ce terme. Et comme on sait, il y a une longue tradition biblique, juive en fait, qui a donné son corps à cette idée de diaspora. Si on s'intéresse à une chose, à la question de la temporalité, on voit que le temps des diasporas n'est pas un temps linéaire, où se succéderaient imperturbables, passé, présent et futur. Ce temps des diasporas, il se recompose à l'intérieur d'une mémoire, du mouvement et de l'espace. J'aimerais appeler cette mémoire des diasporas une mémoire itinérante, une mémoire des déplacements. Ainsi, au-delà de la question de l'arrachement et parfois même du châtiment, de la catastrophe, les récits diasporiques se forgent autour d'une mémoire du mouvement et des déplacements. Suivre cette mémoire, c'est essayer de comprendre ce qu'on perd, ce qu'on gagne dans les va-et-vient, les déplacements qui nous éloignent d'un référent premier, natal, une terre, un continent, un paysage. Mais réfléchir à ces mémoires diasporiques, c'est peut-être aussi apprendre à soupçonner les langages, les mots, qui s'entêtent peut-être à saisir une unité, là où il faut être attentif aux multiplicités. Dans les différents déplacements ou dans les différentes itinérances maritimes, terrestres, ce ne sont pas toujours des peuples uns qui se maintiennent, mais parfois ce sont des nations, des États, des cultures qui se créent, effaçant parfois tout renvoi au point de départ. Ainsi, penser les diasporas africaines et les mondes noirs, c'est à la fois penser ce qui se maintient, ce qui s'efface, ce qui s'est perdu définitivement et que peut-être on ne retrouvera pas. C'est penser une mémoire de l'espace. La mémoire, c'est quoi? Appréhender la mémoire, ce n'est pas penser ce qui est fini, révolu, mais c'est plutôt penser des modes de survivance. Il y a un philosophe français que j'aime bien, je suis un peu classique aussi, hein. Je suis désolée, mais par moments j'ai des remontées
de culture, de vieille culture classique, etc. Donc, pardonnez-moi ce tout petit moment. Mais un auteur que j'aime beaucoup, Bergson, Henri Bergson, du fin 19e siècle, début 20e siècle, rappelle dans un texte fameux qui s'appelle Matière et mémoire, qu'il existe justement plusieurs mémoires. Une mémoire du corps, une mémoire de l'esprit, une mémoire qui agit, une mémoire qui rêve. Et chacune de ces mémoires décrit des modalités de survivance du passé sous la forme d'action d'un côté ou sous la forme de représentation de l'autre. Parfois, c'est le corps qui se remémore à travers des mécanismes moteurs constamment répétés. Mais parfois, c'est l'esprit qui plonge en lui-même et redécouvre des images anciennes qui évoquent des événements uniques. Ainsi, le passé agit sur notre quotidien sans que nous en ayons conscience, à la manière parfois de dispositions incorporées. Et la psychanalyse freudienne, elle, s'est employée à démêler les schèmes du passé qui se rejouent de manière inconsciente dans nos vécus ordinaires. Qu'est-ce qui se répète quand on pense alors, je ne les définis pas encore, au monde noir ou en tout cas à cette diaspora africaine? Ce qui se répète, dans un premier temps peut-être, ce sont des mouvements contraints, forcés, des mouvements contraints, forcés de départ. Et ce qui se répète, c'est l'arrivée sur des terres nouvelles qui bien souvent sont des terres hostiles. Amérique, avec un S, les Amériques, les Europes, bien souvent. Mais ces mouvements de va-et-vient des corps convoquent des images, des représentations qui sont éclatées et qui ne concordent pas toujours entre elles. Elles rappellent des espérances, des violences, qui n'empruntent pas les mêmes chemins et qui dessinent des expériences radicalement hétérogènes. Elles ne mobilisent pas toutes les mêmes rêves, les mêmes trahisons, les mêmes traumas, les mêmes schèmes inconscients. Il y a tout d'abord le souvenir de l'étendue marine, ce que Édouard Glissant appelle le gouffre infini de l'Atlantique. L'Atlantique, comme dirait l'écrivaine africaine-américaine Toni Kadebambara, cette eau nourrie par nos larmes. Le souvenir de l'eau de l'Atlantique consacre l'oubli de la terre. Et c'est un peuple qui se forme dans l'oubli de la terre, en rupture de pays, en rupture de sol, en rupture de filiation, dans la cale du négrier qui éloigne des rives africaines et rapproche des côtes américaines. Mais il y a d'autres souvenirs qui portent aussi le nom noir. Il y a les souvenirs de l'exil, pas du gouffre, de l'exil, c'est-à-dire le souvenir du passage d'une terre à une autre. Des exils économiques, politiques, plus récents, liés aux reconfigurations des violences capitalistes, post-impériales, néocoloniales, dans les nations africaines contemporaines qui se cognent contre d'impossibles indépendances. La vie contrainte sur de nouvelles terres, souvent celles des anciennes puissances coloniales européennes, Grande-Bretagne, France, Belgique, Pays-Bas, Portugal, eh bien, cette vie contrainte sur de nouvelles terres est un rappel constant du lieu qu'il a fallu quitter. Elle doit souvent se confronter à des formes de mépris racial et culturel qui interrogent les conditions d'habitabilité de ces lieux d'arrivée. Ainsi, penser les mondes noirs et africains, c'est au moins se confronter à la question des itinérances de la mémoire. D'une part, des mouvements continus de départ, contraints, forcés, parfois désirés, et la multiplication des points d'arrivée. Et d'autre part, les souvenirs irréductibles, les uns aux autres,
qui récuse ou revendique le lien à une matrice originaire, l'Afrique. Suivre cette mémoire, c'est rappeler ce qui, dans les langages usuels, ne va pas toujours de soi, en raison souvent de la persistance des images issues de la bibliothèque coloniale. Je reprends l'expression au philosophe Valentin Mudimbe. L'Afrique, et il faut le penser contre la bibliothèque coloniale, l'Afrique n'est pas noire. Un continent n'est pas une race. Les signifiants noir et Afrique ne se recoupent pas. Cette non-coïncidence des signes et des mots doit peser de tout son poids sur les usages de l'idée qu'on a de diaspora pour les mondes africains et noirs. L'idée de diaspora est une idée difficile à utiliser. Elle présuppose toujours qu'ailleurs, c'est un même peuple qui se continue. Mais quand la référence à l'origine est trop douloureuse, vacillante, que reste-t-il alors de cette tension entre dispersion et rassemblement qui est au cœur de l'idée de diaspora? L'intérêt du terme diaspora, c'est justement qu'il permet de jouer sur la concordance des contraires. Penser la distance et la proximité, l'unité et la multiplicité, l'origine et le chemin, le centre et la frontière. Mais ce jeu des contraires se trouble, il me semble, quand on le confronte à la pluralité des mémoires itinérantes qui traversent les mondes noirs et africains. Je m'explique plus concrètement. J'espère que je ne vous ai pas perdu dans tous mes mots, etc. Et j'ai bientôt fini d'ailleurs de parler. Dans le discours antillais, Édouard Glissant, toujours, permet de prendre la mesure de ces difficultés. Je le cite. Il y a différence entre le déplacement, l'exil, la dispersion, d'un peuple, le déplacement donc d'un peuple qui se continue ailleurs. Et il y a une différence donc entre ce déplacement d'un peuple qui se continue ailleurs et la traite négrière qui implique le transbord d'une population qui ailleurs se change en autre chose, en une nouvelle donnée du monde. Si on lit rigoureusement Glissant, et j'adore ce texte du discours antillais, on comprend que la traite négrière empêche l'usage de la notion de diaspora pour penser quelque chose comme une unité du monde noir, à partir d'un référent originaire, l'Afrique. Les courants marins qui ont emporté les bateaux négriers ont noyé le mot Afrique dans les eaux profondes, livrant leur cargaison humaine à la nudité de la violence, à la rupture des généalogies, des filiations. Les Africains, sur les terres où ils furent capturés, étaient des étrangers entre eux, comme le rappelle Saidiya Hartman. Ce ne sont pas leurs frères et sœurs que les Africains virent enchaînés comme des esclaves, mais des étrangers, des individus extérieurs au clan, à la communauté, des bandits. Je cite Saidiya Hartman. C'est en fait la race qui, dans la cale du bateau négrier, a fourni un langage de solidarité. Suivre la route de l'esclavage moderne, c'est assister à l'invention d'un peuple qui n'existait pas encore sur les terres africaines qu'il fut forcé de quitter. Ce n'est donc pas une diaspora qui est née du gouffre. Les réflexions de Glissant et de Saidiya Hartman viennent compliquer les usages du terme diaspora et son articulation à l'unité d'un récit, c'est-à-dire celui du départ, du maintien d'un peuple malgré l'éloignement de l'origine. Il faudrait ainsi
complètement transformer notre langage. Dire qu'il n'y a pas de diaspora noire, mais plutôt une diaspora africaine qui n'est pas nécessairement noire. Deuxième énoncé, il faudrait dire aussi, par contre, qu'il existe une expérience noire qui n'est pas nécessairement diasporique, mais qui s'appréhende réflexivement à partir de la violence subie du racisme. Mais cette expérience de la violence subie du racisme ne fait pas nécessairement de l'Afrique un centre de référence et ne raconte pas nécessairement l'unité d'un peuple. Les termes noir et Afrique ne convoquent pas le même continuum mémoriel. La violence de la traite n'est pas une simple histoire de déplacement. C'est l'histoire d'un gouffre. C'est l'histoire d'un gouffre absolu et c'est l'histoire d'une négation radicale des hommes. Ainsi, en vous exposant ces difficultés, ce qui m'intéresse, c'est de montrer comment les lignes mémorielles sont discontinues, malgré la possibilité, effectivement, de solidarité qui peuvent se constituer. Ces lignes mémorielles réclament leurs propres mots, déploient leur propre imagination des lieux. Les chemins qu'elles tracent s'accompagnent de créations esthétiques, politiques et morales singulières. Et les itinérances mémorielles noires et africaines recomposent et réinventent des géographies particulières qui ne passent pas toutes par l'absolu de la traite, du gouffre, pardon. Mais elles rêvent aussi de la planète dans sa totalité et livrent ce rêve à qui veut bien le saisir et l'entendre. L'Europe, les Amériques, l'Afrique, l'Asie. Les lieux de départ et d'arrivée n'apparaissent pas toujours comme des terres de refuge dans le souvenir de ces multiples itinérances. Dans les anciens pays colonisateurs et esclavagistes, pour ne prendre que cet exemple, les espaces publics portent encore, en certains points, la marque des mauvais traitements, comme une mémoire de la cruauté qui frapperait l'œil de celles et ceux qui la subissent et la reconnaissent tous les jours. Une question s'ouvre, qui solidarise dès lors entre elles ces mémoires discontinues et itinérantes. Où trouver un refuge, un espace pour reconstituer ses forces? Où habiter? Sous ces interrogations pointe la conscience de l'inhospitalité foncière du monde. Elle est commune à d'autres expériences humaines. Comment guérir, réparer ce qui a été détruit, abîmé? Comment exister malgré la répétition des gestes de négation et d'anéantissement? Pour conclure, j'aimerais rappeler une musique écrite par le poète africain-américain James Weldon Johnson, qui, en 1900, a écrit un poème « Lift Every Voice and Sing », qui sera mis en musique, puis surnommé en 1919 par la NAACP, la National Association for the Advancement of Colored People, l'hymne national noir. Dans cet hymne, la voix, Lift Every Voice, est une mémoire, memory. Cette voix porte les heures sombres, l'espoir présent, l'impatience devant le jour nouveau. Chaque voix est unique et rassemble avec elle des mémoires, des déplacements, du mouvement qui compliquent le rapport à la terre, les possibles identifications à un peuple, une nation, un territoire. Ce sont ces cartographies plurielles qui composent les histoires des diasporas africaines et des mondes noirs. Elles n'opposent pas seulement les mémoires itinérantes au récit officiel des États qui maintiennent leur violence sur des êtres considérés comme des éléments exogènes au corps national, mais elles permettent justement de densifier les archives à partir desquelles les expériences noires et afro-diasporiques se racontent, se réconcilient, se confrontent parfois violemment ou s'interpellent. Et c'est ce que nous avons essayé de faire avec Jamila Ribeiro, justement, dans ce livre,
dialogue transatlantique, perspectives féministes et noires contemporaines. Car nous avons voulu toutes les deux justement dériver au cœur de la mémoire, portées chacune par des itinérances mémorielles différentes. Djamila portée justement par l'expérience absolue du gouffre, et moi peut-être par une autre expérience, celle des exils forcés, contraints, d'un père qui a dû quitter son pays, la République démocratique du Congo, au sortir des indépendances, un pays justement rongé par une dictature de 30 ans, le moboutisme. Je vous remercie. Obrigada, Nádia Ayala. Nossa, que grata satisfação ouvi-la, né? Acredito que, como outras companheiras, né, estamos encantadas, de fato, com o processo de ressignificação, de reinvenção de palavras que o seu trabalho tem proposto, né? Acerca de termos como África, diáspora, negro, negra, América. De fato, as narrativas às quais, historicamente, nós temos acesso a essas palavras precisam mudar. E, fundamentalmente, a perspectiva apresentada por nós, pessoas que vivem essas questões e que tentam olhar para esse passado e se reconhecer e que têm dificuldade, inclusive, de reconstruir, se é que é possível, reconstruir uma rota para o passado. Com certeza, uma única rota é impossível e improvável, né? O quanto essa história é mais diversa, está mais marcada por diferenças do que os termos diáspora, África, negro e negra conseguiriam captar a pluralidade, né, de tantas histórias que a nós, né, pessoas negras, negros, de todo mundo foi impossível de chegar a conhecer, né? Acho que a gente acredito que podemos ter, após a fala da Meg, um debate muito interessante sobre as questões que você apresentou, né? Já convido as minhas companheiras que estão aqui na sala, né, a irem formulando suas perguntas e seus questionamentos para a Nádia Ayala, para que ela possa explorar um pouco mais as questões que ela já brilhantemente apresentou no seu texto, né? E agora vou passar a palavra para a companheira Meg, que também terá o seu tempo, né, de fala, para apresentar suas considerações acerca da temática. Como a Ayala colocou, de fato, nós somos pensadoras que prezam pela liberdade da palavra. Então, sinta-se à vontade, o tema Feminismos Negros, Diálogos Atlânticos é um mote para a gente pensar de diversos lugares. Então, Meg, fique à vontade para fazer uso da palavra. É com você. Bom, obrigada, Letícia. Boa tarde a todas, todos e todes. Boa tarde, Nádia, aqui no Brasil, onde eu estou, ainda é tarde, aí é noite, né? Eu moro numa cidade branca, né? Uma cidade muito fascista, né? Trabalho numa universidade branca. A minha universidade tem 4.700 pessoas concursadas, eu sou a única pessoa trans, eu sou a única travesti, e eu falo isso em tom de denúncia, assim, sabe? Eu acho que esse momento, assim, essa possibilidade de conversar, né, sobre essa multiplicidade de femininos e feminismos e pensar o mar, né, e pensar no mar que também nos separa, né, um mar que coloca de uma forma muito incisiva, né, uma separação entre o grupo racial branco e o grupo negro no Brasil. Né? E dentro dessa comunidade negra, também um mar que separa as pessoas pretas LGBTs, principalmente as pessoas pretas, trans e travestis. Né? Então, esse mar, ele também pode ser um lugar de aproximação. Né? Pensar aqui na Calunga Grande, né, que é esse território
que foi de uma violência muito grande para o povo preto como um todo, mas também uma calunga que tem na figura de Iemanjá uma possibilidade de redenção, uma possibilidade, né, de acolhimento, né? E as memórias que a gente constrói de África é uma memória afetiva, é uma memória também que a gente se esforça para pensar um lugar onde os nossos corpos plurais, pretos, seriam acolhidos, né? E eu faço um esforço para identificar no continente africano, antes da violência colonial, populações onde não havia uma formulação do gênero dentro de uma norma ocidental, binária, separada entre homens e mulheres, masculino e feminino, pessoas héteros, homo, cis e trans, né? Haviam pessoas. E muitas vezes a gente tem uma dificuldade para identificar em África, antes desse processo colonial, pessoas trans e travestis, justamente porque não havia essa categorização. As pessoas em muitas civilizações, em muitas populações, não eram categorizadas assim. A minha formação inicial é em artes visuais, eu faço leitura de imagens e uso muito, né, a etnia Dogon para pensar num corpo possível, um corpo parecido com o meu, né? E a arte, ela me permite fazer essa aproximação afetiva, né? Ainda, né, que, diferentemente de você, Nádia, eu não saiba onde estão as minhas raízes africanas, né? A maioria das pessoas pretas no Brasil não tem essa possibilidade, né? A gente sabe que a gente veio de algum lugar de África, mas a gente não tem a menor ideia de onde as nossas raízes estão plantadas. Mas não é por isso que essa raiz ela deixou de se esparramar, ela deixou de frutificar, de florescer e dando frutos muito diferentes, né? Muito diferentes, mas ainda unidos por uma ideia de construir uma negritude que seja minimamente possível de ser exercitada num país tão racista quanto o Brasil. E é desse lugar, enquanto travesti preta, pesquisadora, resistente, que eu falo, né? Eu fico emocionada sempre por conta de ser a única, e ser a única é muito violento, né? E quando Letícia está nesse espaço, né, que é uma das minhas irmãs acadêmicas, que pensa junto comigo, e também, assim como você, Nádia, a gente também reconstrói palavras, né? Inclusive o conceito de ancestralidade, ele precisa ser revisto a partir da ótica travesti. Eu não posso concordar com uma ancestralidade negra que me exclui, uma ancestralidade que seja cisgenerificada, que seja binária, que esteja a favor de uma organização, de uma negritude que seja violenta com as pessoas LGBTs, principalmente com as pessoas trans e travestis, né? Então, quando eu penso em ancestralidade, eu estou pensando numa ancestralidade diversa, onde eu me faça presente desse lugar, né? E para eu pensar a respeito desse lugar, eu dialogo muito de perto com as pensadoras negras brasileiras, e aqui eu vou fazer um trajeto bem rapidinho, né, para pensar esse feminismo preto brasileiro, né, que ele se inicia durante o regime colonial. Ainda que a gente não consiga identificar organizações formadas única e exclusivamente por mulheres pretas, a gente consegue identificar essas mulheres lutando contra o regime escravista, lutando pela construção de uma sociedade onde o direito de ser ele está atravessado nessa dinâmica discursiva, em atitudes, sabe, nas irmandades religiosas, nos blocos, nos ranchos carnavalescos, enfim, né? E quando a gente pensa na dificuldade de identificar essas mulheres, nós estamos também pensando numa história que foi construída e escrita por homens brancos, cisgêneros, heterossexuais, que introduziu no pensamento da nossa sociedade a ideia de que ele é um sujeito universal e que os seus feitos, que as suas atitudes, elas são de interesse de todo mundo, e que os feitos das pessoas pretas só interessam as pessoas pretas, que os feitos de mulheres pretas só interessam as mulheres pretas. Quando a gente racializa um determinado segmento, esse segmento, automaticamente, ele é confinado num espaço,
E a academia continua fazendo isso, a universidade continua fazendo isso. Uma pessoa negra no Brasil, uma intelectual negra, uma pensadora negra, cis ou trans, para ela se constituir como uma intelectual nos moldes ocidentais, ela precisa ler todos os autores brancos, autores no masculino, e a grande maioria de origem europeia, né? E a partir dessa formação é que a gente vai se desdobrar, que a gente vai por conta própria e fazendo alianças com outras pessoas pretas para a gente construir uma base teórica que nos permitam dialogar com uma epistemologia negra, né? Ou seja, então a gente tem uma dupla jornada, uma dupla caminhada, e no caso de mulheres negras é uma tripla caminhada, porque a gente precisa identificar essas autoras. No caso de mulheres trans e travestis, hoje, além de buscar essa base, a gente precisa construir uma epistemologia que a negritude brasileira não construiu, que a negritude colonial não construiu em lugar nenhum do mundo. Eu, Letícia, né, Fran Demétrio, que está aqui atrás de mim, homenageado numa pintura, sabe, Jaqueline Gomes de Jesus e outras tantas pensadoras trans e travestis, nós fazemos parte da primeira geração de intelectuais trans no Brasil. E nós estamos extremamente atrasadas, né? E se a gente pensar em relação em outros países, talvez nós estejamos numa situação um pouco melhor, porque nós estamos conseguindo ser professoras universitárias, nós estamos conseguindo concluir um mestrado, estamos conseguindo construir um doutorado, mas ainda assim, a custas de muita violência, de muito descrédito, de muitos ataques, principalmente por conta da revolução que a gente vem fazendo nos termos e conceitos que a universidade sempre construiu em relação a nós. Nós nunca tivemos autonomia sobre as nossas existências. Nós não temos autonomia, inclusive, sobre nossos corpos. Para eu fazer uma modificação corporal, eu preciso da tutela do Estado. Para eu colocar prótese mamária, eu preciso da aprovação da cisgeneridade branco-centrada, do saber médico, da psicologia, do saber da psiquiatria, que tem autoridade sobre o meu corpo, né? Então, para a gente romper com isso, né, a gente precisa pensar quais são as contribuições de um feminismo que não seja trans, para a gente desmontar essa lógica. O que aconteceu até hoje que as feminilidades construídas em corpos com pênis não foram consideradas feminilidades, né? E como que esses saberes produzidos por essas mulheres ainda se configuram num grande obstáculo para a gente transpor, né? E quando a gente também pensa, né, esses feminismos que estão em operação dentro das universidades, quantas feministas estão reproduzindo falas masculinas? Quantos homens estão falando através de corpos de mulheres? Quantos homens continuam aparecendo dentro das produções acadêmicas, ainda que essas produções sejam assinadas por mulheres? E essa reflexão a gente precisa se fazer. Não basta a gente se colocar, se constituir como feministas, como transfeministas. A gente precisa fazer uma revolução também, além dos conceitos, a gente também tem que pensar como que a nossa narrativa ela ainda está a serviço de uma masculinidade hegemônica. Aqui no Brasil, quando a gente faz uma citação de um autor ou de uma autora, a gente precisa colocar o sobrenome dessa pessoa. A gente não cita as pessoas pelo primeiro nome. E é esse primeiro nome que separa o masculino do feminino. Esse sobrenome, ele está dizendo de um lugar masculino. Ele está dizendo de um sobrenome que é herança de um macho, é herança de um escravagista. E as nossas pensadoras, de um modo geral, se submeteram a essa lógica. E a gente precisa romper com isso. Eu quero citar as minhas interlocutoras com seus nomes que as definem enquanto pessoas do gênero feminino. Eu não estou interessada na posição da academia em relação a isso. Se isso é correto, se isso é certo, se isso atende às demandas da academia. Isso não me importa. Eu vou citar as minhas interlocutoras pelo primeiro nome, porque é esse movimento que eu estou defendendo, reivindicando.
A gente precisa romper com uma lógica machista, misógina e racista dentro do espaço da academia. E quem vem fazendo esse enfrentamento de uma forma muito recorrente são as travestis e as mulheres trans nos espaços os mais diversos. Quando a academia fechou as portas para a gente, a internet, né, os blogs, as redes sociais surgiram com uma possibilidade de comunicação muito importante. E é nesse espaço, usando como base o pensamento de muitas pensadoras negras aqui no Brasil, principalmente Lélia Gonzalez, né, a gente consegue estabelecer um diálogo com uma existência onde seja possível, inclusive, criar uma língua própria que nós chamamos de Pajubá ou de Bajubá, dependendo da região aqui no Brasil. Né? Então, essa língua, que para o saber acadêmico é considerado um dialeto, né, que não é tratado como língua, para a gente é uma forma extremamente necessária e potente de comunicação que a academia ainda não reconhece como possibilidade epistemológica. E esse movimento que a gente vem fazendo tem colocado sob suspeita a maneira de produção de conhecimento da academia, ainda que ela se coloque como uma aliada para pensar as subjetividades de determinadas pessoas. Quando a gente analisa os trabalhos assinados por mulheres pretas, existe uma diferença muito grande em relação aos trabalhos produzidos e assinados por mulheres brancas. Quando a gente analisa a produção de travestis e mulheres trans, também existe uma diferença muito grande em relação aos trabalhos produzidos e assinados por mulheres cisgêneras. O trabalho assinado por travestis e mulheres trans pretas tem outros atravessamentos. É fundamental que a gente localize os nossos corpos nas nossas pesquisas, nas nossas problematizações e naquilo que nos impulsiona, naquilo que faz com que a gente repense esses lugares de exclusão. Né? Então, a nossa posição enquanto pensadoras de possibilidades é o tempo todo tensionar essas verdades que estão sendo colocadas como pré-requisito para entrar e permanecer dentro da academia. Hoje, como professora universitária, eu oriento pesquisa de mestrado e ano que vem eu começo a orientar doutorado e eu tenho dois meninos trans e uma menina trans que eu oriento e esse ano, pela primeira vez, nós tivemos um número bastante grande de 8 pessoas trans inscritas no mestrado e doutorado em educação aqui, na linha que eu trabalho. 6 pessoas trans disputando uma vaga no doutorado. Ou seja, eu não estou dizendo que essa procura foi por conta da minha presença, mas também foi por conta da minha presença. E não adianta a minha presença estar ali a serviço de uma norma, estar ali a serviço de uma manutenção de uma lógica que é excludente. E aqui, para quem não me conhece, as pessoas que já me ouviram, as pessoas que têm alguma aproximação comigo, sempre sabem dessa minha posição de encerramento de fala. Né? Eu sempre penso que o meu trabalho ele pode ser um tijolo no muro da universidade, mas ele pode ser uma dinamite para destruir esse muro. Né? Para quem que eu escrevo? Para quem que eu direciono a minha produção acadêmica? Né? Que linguagem eu utilizo? Se eu estou escrevendo para doutoras e doutores, eu vou seguir essa lógica machista, racista, patriarcal. Se eu estou incomodada com as ausências, se eu estou indignada com a falta de determinadas pessoas nesse espaço, eu preciso rever a maneira como eu produzo as minhas pesquisas. Eu preciso rever a minha maneira de escrever, de narrar e de dialogar. Então, essa é a minha posição, é desse lugar, é esse feminismo contra-colonial, é esse feminismo contra-patriarcal, contra essa branquidade hegemônica que eu defendo. Eu penso, sim, que é extremamente possível construir alianças. É perfeitamente possível transformar esse mar que separa tantas possibilidades, tantos corpos. Eu penso que esse mar também possa ser um lugar de aproximação.
mas essa aliança só pode ser feita com pessoas que falem comigo olhando nos meus olhos. Eu só posso construir aliança com pessoas que falem comigo no mesmo tom de voz. Eu não vou construir alianças com pessoas que falem mais alto do que eu. Eu não vou construir alianças com pessoas que desconfiem dos saberes produzidos pela travesti que está na prostituição. Eu não vou construir aliança com pessoas que desconfiam dos saberes produzidos pela empregada doméstica, dos saberes construídos pela população ribeirinha, pela população, pelo movimento sem terra. Eu não posso construir aliança com pessoas que só referendam um saber que foi produzido e pensado dentro de uma estrutura extremamente excludente chamada universidade. Né? Então, acho que a gente consegue pensar e a gente consegue conversar a partir de diversos lugares, reconstruindo essas narrativas, concordando muito com você, Nádia, duvidando das palavras que foram produzidas e introjetadas por um violento regime colonial que hoje a gente tem uma dificuldade muito grande para desmontar. Pensando com Audre Lorde, né, a gente não vai desmontar a casa grande usando as ferramentas do colonizador, mas a gente precisa saber usar essas ferramentas. Né? Então, aqui, um beijo grande para vocês. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço e eu sou extremamente assim, emocional mesmo e não deixo, né, pelo o fato de ser a única dentro da universidade, ser uma justificativa para ser dominada e silenciada. Né? Porque eu sou única, mas eu sou muito barulhenta, eu sou muito empoderada. É isso. Obrigada, Meg, pela sua fala tão potente, né, neste evento. Acho que o intuito era realmente esse, né, de trazer esses diálogos transatlânticos, né, já vou renomeando um pouquinho a mesa, né, transatlânticos, ou seja, transpassando esses oceanos, esses mares, né? E percebendo que esses mares, ao mesmo tempo que nos coloca em lugares distintos, né? Que parece nos separar, ele também pode ser possibilidade de encontro, né? E essa mesa, fundamentalmente, fala sobre essas possibilidades de encontro, né? Colocar mulheres negras nesta diversidade, né? Com o marcador da travestilidade negra, com o marcador da cisgeneridade negra, na possibilidade de dialogar, é o nosso interesse enquanto transfeministas, inclusive, né? Muito se fala que as transfeministas querem silenciar mulheres cisgêneras. Nunca foi sobre silenciar. Sempre foi sobre também ser ouvida e também poder falar. Ninguém quer silenciar ninguém. Nós sabemos o que é ser silenciada. Então, nosso intuito é esse, é produzir diálogos, é permitir estruturas, espaços onde nós possamos falar abertamente. Quanta alegria ouvir Yala dizer que sabe que este é um espaço onde a palavra tem liberdade. E o quanto, nos vários lugares que nós ocupamos, a nossa palavra ela não tem, né, obedecido, não tem tido possibilidade de ter liberdade. Nós vivemos, Yala, hoje num país onde as universidades elas têm sido constantemente censuradas, onde nós que trabalhamos com as questões étnico-raciais e de gênero temos sido constantemente atacadas, a ponto de termos, inclusive, o orçamento das universidades reduzido. Nós estamos realizando eventos na parceria mesmo, na aliança, né? Nas trocas que as convidadas fazem entre as instituições. São essas parcerias, essas práticas de aquilombamento que têm, inclusive, mantido as universidades erguidas.
Porque se não fosse essas possibilidades de trocas, nós não conseguiríamos existir nas nossas instituições. A Rimas, ela existe exatamente por isso. A Rimas existe porque nós somos mulheres do semiárido nordestino que nos sentimos sozinhas nas nossas instituições, que temos um grupo pequeno dentro das nossas instituições que acredita que é importante discutir desde a realidade nordestina as questões dos feminismos. E aí a Rimas surge como essa possibilidade. E se nós nos encontrarmos como professoras pesquisadoras desse semiárido? E o quanto a nossa rede é potente nessa possibilidade de encontro, né? E da mesma forma, as parcerias que eu tenho estabelecido com a Meg e com outras travestis negras, né? Nós temos projetos em andamento, né? 2, inclusive, em fase de conclusão, né? A Meg está mostrando aí a capa do livro, do nosso livro que vai ser publicado em breve, um livro que é totalmente escrito por travestis e transexuais negras, né? Organizado por travestis e transexuais negras e exclusivamente com textos de travestis e transexuais negras. Então, isso para nós é uma vitória muito grande, porque estamos chegando em lugares onde as nossas ancestrais não sonhavam em chegar, porque muitas delas nem poderiam sonhar, né? Não tinham essa possibilidade de sonhar. Acho que, às vezes, a gente tem muito medo de sonhar, mas a gente deve deixar o sonho livre. O sonho precisa ter liberdade. Se o sonho não tiver liberdade, a gente não tem condições de existir mais, né? Eu sou utópica desde pequena. Eu sempre fui fantasiosa. E até hoje, com 33 anos, eu me sinto uma menina sonhadora e continua sonhando com possibilidades, né, de uma outra universidade, né, de uma outra instituição educacional, de uma outra escola. Essas possibilidades, elas não são apenas possíveis de sonhar, elas são possíveis de fazer, né? Gente, que emoção essa mesa. Nossa, que bom que isto está sendo gravado e que a gente vai poder reassistir em breve, né? A gente vai agora ter uma oportunidade para perguntas, tá? E debates. Eu vou já passar a lista de frequência, inclusive pelo chat também, para quem está nos assistindo poder, quem está conosco aqui, poder registrar a sua presença, tá? A gente pede apenas que quem for falar, quem deseja fazer a sua pergunta, né? Que levante a mãozinha. E aí a gente vai sinalizando e passando a palavra para as perguntas, né? Já vi que a Yala também levantou a mão, isso é ótimo. Que bom. A nossa convidada também já tem seus questionamentos ou suas contribuições para fazer, que bom. A gente vai fazer num bloco de 3 pessoas, tá? Alguém mais vai levantar a mãozinha? Eu vou começar com a Paula, então, a Paula Galrão, que é nossa companheira aqui da Rimas também, vai estar coordenando uma mesa importantíssima na sexta-feira pela manhã, que é exatamente a mesa que vai cumprir esse papel de pensar os feminismos, né, a partir da realidade do semiárido nordestino, né? Então, Paula, por favor, suas considerações. Boa tarde. Só um instante, Nádia queria fazer uma pergunta ou ela queria fazer alguma outra intervenção? Porque ela estava querendo falar antes de você abrir, Letícia, não é bom perguntar ela, não? Ah, sim. Yala, se você quiser... Não? Pode ser depois? Certo, pronto. Tranquilo. Ótimo. Então, gente, boa tarde a todos, a todas e a todos. Eu estou realmente muito feliz. Peraí, rapidinho, deixa eu desligar o ventilador aqui para não fazer ruído. Yala, aqui no Nordeste é quente, a gente vive com ventilador. Gente, que inveja que tá nublado, tá frio. Não, aqui tá muito quente, bate quase 40 graus todo dia. Então, gente, boa tarde, né? Letícia já apresentou um pouquinho brevemente, e eu vou me apresentar brevemente também, porque a gente vai estar numa mesa na sexta. Eu sou Paula Galrão, eu sou professora de Sociologia da Universidade Federal do Vale do São Francisco,
e componho a Rimas, né, junto com outras maravilhosas mulheres, algumas aqui, outras não, Letícia, estou vendo Roseane, Zuleide, Lorena, Larissa aí nos bastidores e tantas outras mulheres, né, desse semiárido maravilhoso. Vamos conversar bastante sobre isso na fala da sexta. Hoje eu tenho algumas questões, né, na verdade, assim, para a Meg eu tenho uma dúvida, e para a Nádia, eu tenho uma inquietação, assim, na verdade, uma provocação para a gente pensar, porque eu fiquei refletindo sobre muitas questões, tá? Eu vou começar por Meg, depois eu passo para a Nádia. Meg, e aí é uma questão, assim mesmo, de ignorância da minha parte. Como é que a gente pode... Eu fico assim pensando, né? Se a gente for pensar a África de hoje, né? Por isso que não necessariamente a gente está falando de uma, né, rememorando uma África mítica, né? Até porque a África é um continente, né, muito grande, com muita diversidade. Mas, assim, eu fico pensando como é que a gente pode pensar nesse transfeminismo, né, negro aqui no Brasil, né, a partir de referências que são referências africanas, né? Diante de uma situação onde a gente vê a realidade de muitos países africanos, né, talvez até muito mais do que o Brasil, ainda assentados em ideias de binarismo entre homens e mulheres, às vezes com perspectivas até muito mais radicais quanto aos papéis de gênero, né? Então, assim, a minha questão vai muito nesse sentido, é uma questão muito simples, né? Como é que a gente, né, pode beber nessa África? Que África é essa, né? Que esse transfeminismo negro brasileiro, né, pode se referenciar. E como é que essa África, né, e aí você vai me falar, por isso que eu estou falando de um termo tão geral, porque eu não gosto de usar o termo África assim de uma maneira tão genérica, né, mas como é que a gente poderia fazer essa cola, essa ligação, essa contribuição? Tá? É uma pergunta muito simples. Em relação à Nádia, a fala da Nádia, eu fiquei pensando muita coisa, assim, sabe? Porque o conceito de diáspora é um conceito muito usado, né? Principalmente, né, não só na academia, como a militância negra, né? Não apenas feminista, mas a militância negra em geral, como um movimento para uma busca de construção identitária diante de um Brasil que não só é um Brasil extremamente miscigenado, né? Onde boa parte das pessoas pretas são pessoas pretas miscigenadas, né? Mas é um país que se construiu com essa narrativa da miscigenação, né? Com essa narrativa do apagamento das nossas origens. Essa é a realidade do Brasil. Não sei se você conhece um pouco, né, do que foi nosso processo de construção identitária, né? A nossa negritude, ela passa por um processo de elaboração e reelaboração na qual a África ela foi vista principalmente a partir da década de 80 como esse lugar que a gente precisa se referenciar para legitimar a nossa identidade, que antes era mestiça, mas para a gente se apropriar. Por que eu digo isso? Na década de 80, houve um movimento muito grande nas religiões de matriz africana no Brasil, que se chamou de movimento de reafricanização, na qual muitos integrantes dessas religiões começaram a visitar a África, né, obviamente, principalmente os países onde tivemos mais migração, né, a costa do Benin, Nigéria, Angola, etc., para buscar essas raízes, e não só buscar raízes, mas para garantir uma certa legitimidade, né, nas suas práticas, mostrar, olha, realmente nós temos, nossa religião ela tem essa referência. Só que muito do movimento, e eu falo isso porque eu estudei durante muito tempo os candomblés em Salvador, e ao estudar os candomblés em Salvador, as religiões afro-brasileiras, havia uma demarcação muito clara entre os candomblés africanizados, digamos assim, e aqueles que tinham muitas influências de outras religiões, como o catolicismo e o espiritismo. E criou-se uma cisão na qual, olha, nós somos puros, né? Nós somos os legítimos, porque temos as referências africanas claras em nossos cultos e nossas práticas, e os outros não são. Então, esse movimento de diáspora e de memória, de resgate de memória, acabou retirando essa narrativa da ideia da miscigenação e fragmentação,
para uma ideia de pureza, entende? Então, é meio que, a meu ver, é você sair de uma ideia, né, que, a meu ver, é extremamente problemática, e foi, não só a meu ver, existem muita literatura no Brasil discutindo as mazelas da miscigenação, digamos assim, né? Mas, por outro lado, que identidade é essa? Que identidade diaspórica é essa, né, que só vê uma identidade legítima a partir da ideia de pureza? Entende? Como é que essa memória e essa diáspora pode nos localizar, né, enquanto pessoas com essa ancestralidade, porém sem cair nessa ideia de ou fragmentação total de um lado ou pureza do outro, percebe? Você entendeu? Pronto, é isso. Desculpa aí, a explanação é só para me fazer entender, tá? Obrigada, Paula. Um prazer te ouvir também. Yala, você tinha levantado a mão logo na sequência da Paula, então você pode também fazer. Eu não sei se você deseja fazer também as considerações ao final dessa primeira rodada. É uma pergunta, porque você, depois da primeira rodada, vai ter o espaço da fala. Oui, en fait, c'était juste une remarque très courte, mais je ne vais pas monopoliser la parole, ne vous inquiétez pas. Je voulais juste remercier Meg, en fait, pour sa prise de parole. Et en fait, je tenais à la remercier parce que, comme je le disais au début de la présentation, je ne voulais pas parler de la question des situations parce qu'elles m'affectent. Et je trouve que c'est très, très difficile parce que justement, on est par moments saisi par une fatigue, puisqu'en fait, j'ai été attaquée hier publiquement, en fait. Et aujourd'hui encore, j'ai reçu un message, en fait, qui en fait est un piège, qui est construit, une invitation dans un colloque universitaire, mais qui est construit par un groupe. Je sais, ça tombe, je ne vais pas prononcer le nom parce que je ne sais pas s'ils se sont immiscés, parce qu'ils poursuivent en fait les scholars, et je n'ai pas envie d'avoir de problème tout de suite, mais j'ai reçu aussi une invitation par un groupe qui veut me salir en fait. Et ils ont des cibles, ils ont désigné des cibles dans le monde intellectuel français, noir et arabe essentiellement. Et donc c'est pour ça que je n'avais pas envie de parler de ça, parce que c'est très très lourd. Mais je voulais juste dire à Meg que j'étais extrêmement sensible à tout ce qui avait été dit dans sa prise de parole, et qu'effectivement là aussi, ce qui pourrait être vraiment intéressant à un moment, ce serait de se poser. Alors c'était peut-être l'objet du séminaire, mais il y a beaucoup de sujets, mais de se poser aussi pour créer, là, pour le coup, cette forme de solidarité transatlantique ou transnationale entre chercheurs, chercheuses, féministes, radicales, queer ou que sais-je encore, de couleur, parce que manifestement, qu'on soit minoritaire ou majoritaire dans les pays qui sont les nôtres, les attaques sont absolument violentes, que ce soit des démocraties libérales qui se présentent comme étant encore consensuelles, ou des démocraties complètement saisies, en tout cas, par des gouvernements et des politiciens fascistes, en fait. Donc voilà, c'était juste la remarque que je voulais faire. Obrigada, Yala. Então, a gente, acho que esse evento, né, planejado pela RIMAS, já é uma parte desse processo de criação dessas redes de diálogo, né, entre nós, pesquisadoras brasileiras, dentro do próprio Brasil, e também com outras pensadoras que pensam decolonialmente a partir da Europa, né? A gente tem mais duas pessoas inscritas, a professora Zuleide, que é do Cariri, aqui no meu estado vizinho, o Ceará, né? Zuleide, por favor, faça suas considerações, querida. Prazer tê-la aqui, muito feliz de vê-la novamente. Pois é, depois de um grande processo aí, né? Depois você conta para nossas convidadas para o lugar que a gente estava nesse momento, né? Gente, boa tarde. Eu queria agradecer imensamente a Letícia pela oportunidade de nos puxar para essa sala, né? Nos arrancar do nosso lugar comum, da nossa solidão, para que a gente possa se encontrar nessa tarde e poder chorar, Meg. A gente chora com você. Todas as minhas falas e as minhas aulas, elas são carregadas de muita emoção. Eu digo para os meus alunos que eu choro entristecida, eu choro de alegria. Por exemplo, nesse momento, com o seu choro, meu choro é de alegria,
porque eu posso te encontrar, eu posso encontrar a Letícia, eu posso encontrar a Paula, eu posso encontrar todas essas colegas que pensam, discutem e refletem aquilo que me angustia. Eu me sentia muito solitária, mas agora eu tenho esse grupo que carrega toda e junta todas as nossas forças. A fala da Nádia traz assim, para a gente elementos muito, muito importantes, e a fala da Meg, porque como professora de História da Educação, eu tenho adentrado na pós-graduação nas discussões sobre educação, gênero, negritude e violência. Por quê? Porque aqui no Brasil, Nádia, a gente, além de correr muito para tentar ser essa intelectual, a gente só consegue isso quando a gente dá conta das nossas tarefas que são anteriores a chegar na academia, que é cuidar dos nossos, estabelecer o nosso quilombo em cada lugar para que a gente possa sobreviver. A gente diz aqui no Brasil que, quando a gente se apresenta, eu digo assim, eu sou Zuleide Queiroz, sou professora, sou mulher negra e moro longe. Por que a gente diz que mora longe? Porque a gente mora na periferia, ou a gente mora na zona rural, e a gente está longe de tudo e de todos, né? E me angustia muito, e você traz elementos para meus estudos futuros, me angustia muito estar estudando, por exemplo, na história da educação, a discussão de memória e de história, com elementos, de novo, da branquitude, né? Que sempre me traz, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito concreto que você trouxe aqui para me ajudar. Falar de memória africana, de onde a gente veio, como nós chegamos até aqui, é falar de uma história de dor. Falar de memória dos estrangeiros, especialmente os europeus que aqui chegaram, é falar de lembrança e de memórias, de histórias que são histórias de felicidade, de recordação do seu lugar, tendo também histórias de dor, porque muitos passaram por períodos de guerra ou de fome no seu país. Mas são histórias e memórias completamente diferentes. E aí, para que a gente possa estar na academia e fazer uma revisão bibliográfica para poder compreender o nosso lugar, a gente se obriga a ler esses teóricos que se aproximam do que a gente, das nossas necessidades. E aí agora você traz a possibilidade, né, para a gente que nós temos que também, além de ter dificuldade de ler esses teóricos, garantir as traduções, a gente tem que compreender que eles não dão conta, porque eles, muitas vezes, na sua maioria das vezes, não tratam das nossas dores e do lugar de onde a gente vem. Por isso que o mar, ainda hoje, é tão importante para nós negros, pelo menos para a gente poder olhar e saber de onde a gente vem, né? Mas tem muitos negros no Brasil que nunca viram o mar. Então, você vê aí a distância que nós estamos, mesmo na nossa negritude, a distância que nós estamos de reconhecer e de encontrar as nossas memórias, né? Então, assim, eu quero, na verdade, não é bem fazer uma pergunta, mas dizer que a Letícia tem uma tarefa muito grande, que é trazer os seus textos, a sua produção, para que a gente possa incorporar nos nossos trabalhos, nas nossas pesquisas, nas nossas disciplinas, né? E trazê-la para o Brasil também. E para a Meg, ela já tem um convite para vir para o Ceará, porque ela tem que ser abraçada pelo calor dos nordestinos, porque ela precisa, ela é uma de nós, viu, Meg? Muito obrigada por você existir e estar aqui conosco nesse espaço. Só gratidão. Obrigada.
Obrigada, Zuleide, né? Zuleide aí nos lembrando, né, Yala, aqui no Brasil, depois que passou o primeiro turno das eleições, né, que a gente vai ter segundo turno, aí caiu a minha fichinha. Meu Deus do céu, minha deusa, organizar um evento científico internacional em pleno segundo turno. A gente não tem cabeça para nada e ainda está organizando evento internacional, mas é a realidade das professoras brasileiras, né? Em contexto político, e a gente não deixa de trabalhar nunca, fazendo as coisas da universidade e fazendo campanha, é isso. A gente tem mais duas pessoas com as mãozinhas levantadas, assim. Eu vou para não ficar muito pesado, porque a nossa audição vai ouvindo, e se a gente ouvir muita gente, a gente perde, né? A gente vai ouvir mais a Lorena Rodrigues, e aí a gente dá uma pausa para as nossas convidadas responderem, e aí a Mary, que está aqui já com a mãozinha levantada, fica para a segunda rodada, tá bom? Então, Lorena Rodrigues, por favor, seu questionamento ou colocação. Boa tarde a todos, todas e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu já me encontrei aí com Letícia algumas vezes, já tive o prazer de ouvi-la. E hoje está sendo um prazer poder ouvir vocês também. Eu estou falando aqui de Minas Gerais, né, do interior de Minas Gerais. Sou psicóloga e também estou fazendo mestrado aí em educação. E eu gostaria de fazer uma pergunta, assim, pedir um comentário mesmo para a professora Meg, porque eu gostaria de pedir que ela comentasse um pouco mais sobre esses movimentos que nós podemos adotar para romper com essa hegemonia branca, né, nas universidades, com essa neutralidade, suposta neutralidade científica, né? E também sobre a questão dos movimentos sociais, né? Que eu já vi alguns comentários da professora Meg dizendo de críticas ao movimento negro no sentido de não abordar, né, da mesma forma um corpo de uma pessoa trans negra, né, do que de uma pessoa cis. Então, se ela pudesse comentar um pouco sobre essa questão da importância da articulação dos movimentos sociais, LGBTQIA+, e movimento negro, se ela vê um avanço nesse sentido, né, ou se realmente a gente segue estagnados, assim, né? Eu vejo esse evento como um grande avanço, né? Mas eu acho que a gente ainda tem muito a percorrer e eu gostaria de ouvi-la a respeito dessas questões. Certo, então a gente já ouviu 3 pessoas, 3 mulheres, né? E a gente vai agora abrir espaço para as nossas convidadas responderem aquilo que julgarem, né, necessário. Não é uma arguição, então são colaborações, né? Um diálogo. Então cada uma responde a partir daquilo que acessou, né? Que lhe atravessou agora para você poder fazer o seu comentário. Não é o debate eleitoral, não é resposta tréplica. São diálogos que nós estamos fazendo, tá bom? Começamos com Yala e depois com Meg, como da última vez. Então, Yala, por favor, suas considerações. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, donc il ne faudra pas hésiter à me... Là, pour le coup, je sais que ce n'est pas un débat électoral, vous inquiétez. Mais il y a quand même, en tout cas, de la passion. Donc, n'hésitez pas à dire, bon, Yala, tu as trop parlé, on passe à quelqu'un d'autre. Ah oui, juste, mon prénom, en fait, c'est Yala. C'est pas Nadia. Parce qu'en fait, c'est une histoire coloniale que je vous raconterai si on a le temps à la fin du séminaire. Mais Yala, c'est mon prénom africain. Mais mes parents n'ont pas pu me donner de prénom africain parce que c'était interdit par la législation. Donc, en fait, ils m'ont donné un prénom européen, Nadia, qui en plus, voilà, enfin, je suis née en Belgique. Voilà un peu pour l'histoire. C'est que quand on m'appelle Nadia, j'ai un effet d'étrangeté, parce que je ne sais pas, je ne me reconnais pas dans ce prénom. Voilà pour la petite histoire. Juste, ce que je voulais dire, c'est que ce qui était dans ce que j'essaie de faire, et de comprendre, c'est bon, déjà il y a des mots qui me conviennent pas et que je trouve vraiment difficile à manier. Et ce que j'essayais de comprendre,
c'est la relation en fait que on peut avoir au continent africain, particulièrement à un pays. Et en tout cas, moi, c'est l'Afrique centrale et la République démocratique du Congo. Et de voir en fait ce que ça implique comme type d'histoire qu'on raconte ou qu'on efface. Et c'est vrai que d'un point de vue, je dirais, épistémologique, on a beaucoup parlé effectivement des questions de blanchité, des questions, de la question des corpus, de certains types de féminisme qui comportent un ensemble de points aveugles. Et je reprendrai l'expression là aussi de Meg ou des féministes. Alors je ne sais plus si l'expression était vraiment bien, mais des féminismes où finalement on a l'impression finalement que ce sont des hommes qui parlent, etc. Il y a toutes ces choses, mais je trouve aussi que dans les pensées noires, en fait, il est important également, je pense, de diffracter les corpus, pas pour créer de la division, c'est pas ça du tout en fait, mais pour être capable de rendre raison aussi d'expériences qui ne s'inscrivent pas sur les mêmes terres, sur les mêmes territoires. Là aussi, c'est pas du ego, c'est pas du narcissisme, mais c'est parce que si on ne prend pas en compte ces territorialisations, il y a un ensemble de traditions politiques, de rêves, d'utopies qu'on efface et qu'on oublie. Alors, pour être plus précise, c'est que moi, j'ai eu du mal dans mon parcours. De manière très spontanée, je me suis forgée en tant qu'intellectuelle noire à partir de la lecture d'un ensemble de textes venus de théoriciens et théoriciennes noirs africains-américains. Ça a été ma bibliothèque. Ça a été ma première bibliothèque. Mais sauf qu'en fait, cette bibliothèque, elle ne fonctionne pas toujours pour des expériences qui sont les miennes. Au sens où, par exemple, la question de la ligne de couleur et de la double conscience, telle qu'on peut la trouver chez des auteurs, je ne sais pas, comme Du Bois, etc., elle ne fonctionne pas pour expliquer ce qu'a été mon expérience noire entre l'Europe et le continent africain. Parce que, par exemple, la première fois que je suis retournée dans le pays de mon père, comme après ces années d'exil liées à la dictature. En France, je suis considérée comme noire, mais vraiment, alors même pas métisse, je suis métisse, mais je ne suis même pas considérée comme métisse. On me regarde, c'est sale noir, comme on voit dans la figure. J'arrive dans le pays de mon père, le seul élément à partir duquel je suis identifiée comme congolaise, ce n'est pas ma couleur de peau, c'est mon nom de famille. Et c'est mon nom de famille qui devient important, parce que mon nom de famille est un nom africain. Il porte une histoire, l'histoire du terre, l'histoire d'un lieu, l'histoire de mes ancêtres, mais pas ma peau, parce que justement, quand je vais sur le continent africain, ou en tout cas dans le pays de mon père, je suis considérée comme blanche. Et quand je me balade, par exemple, dans les rues de Kinshasa, et quand je vais dans les terres, dans les villages d'où viennent mon clan et ma famille, dans la rue, on me dit « Mundele, Mundele », en lingala, ça veut dire blanche, blanche, blanche. Et dans les corpus, finalement, et dans les librairies, dans les bibliothèques, finalement, à partir desquelles j'ai forgé, en tout cas, ma conscience d'intellectuel noir, eh bien, cette complexité raciale-là, le fait en tout cas que d'un continent à l'autre, il y a des choses qui changent, qu'on se retrouve placé dans une situation peut-être parfois de sujet dominant, alors que dans d'autres espaces, on serait plutôt sujet minorisé. Moi, je n'avais pas les outils pour la penser à partir des auteurs en fait, qui m'étaient proposés. Et c'est la raison pour laquelle, face à la question, la complexité des questions raciales entre mes deux continents, mes deux espaces, je dirais la France et la RDC, c'est à partir de là, en fait, que finalement, j'ai été amenée à me redemander, mais est-ce qu'il n'y a pas des concepts, des manières de penser finalement la négritude ou la noirceur qui sont toujours propres et ancrées à des territoires, qui finalement n'impliquent pas forcément de penser le rattachement à l'Afrique. Autre chose encore, puisque c'est mon nom qui me sauve quand je vais sur le continent et pas ma peau, ça veut dire que là aussi, à un moment, pour moi, la question de la diffraction entre le signifiant racial noir et le signifiant Afrique, elle est fondamentale pour penser la question des filiations et des généalogies. Et c'est comme ça que j'en suis venue à cette réflexion sur les diasporas. Et quand j'entends la question qui m'a été posée par Paola, en fait, j'y suis extrêmement sensible parce que ça veut dire que là aussi, en fait,
le mot, en tout cas diaspora, ou en tout cas les mots de race, en fait, vont se reterritorialiser de telle manière qu'ils ne pourront pas forcément avoir des significations qui concordent et qui collent avec les expériences que j'essaie de penser. Ça ne veut pas dire que tout est éclaté, ça ne veut pas dire qu'on est dans un complet relativisme. Ça veut dire, pour moi, il me semble qu'on est à ce moment qui est assez génial, je trouve, dans le champ des pensées contemporaines et peut-être aussi de l'activisme contemporain, où on est capable finalement de produire enfin les savoirs et les mots, en tout cas, qui permettent de penser et de théoriser des expériences, en fait, qui ont toujours été passées sous silence. Et moi, l'expérience que j'aimerais, en tout cas, pouvoir penser, c'est la suivante. Comment les rêves, je prends ton mot, Laetitia, parce que c'est un mot qui est fondamental, je pense, le mot de rêve. Et ce n'est pas un mot qu'on peut laisser de côté en disant que ce sont des idéalités un peu frivoles. Mais moi, ma question, c'est comment les rêves qui ont été portés par les combattants pour les indépendances africaines, qui ont toutes été quasiment des échecs, comment ces rêves-là se sont-ils maintenus malgré l'échec et se sont-ils maintenus hors du continent africain, notamment peut-être à travers les voyages et les déplacements des exilés ou des personnes en tout cas qui ont dû fuir la violence des échecs des indépendances. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de raconter cette histoire en fait. Et cette histoire, elle mobilise des mots précis, elle exige de se rapporter particulièrement à une terre et là aussi peut-être de couper avec un certain corpus. Donc effectivement, et je terminerai là-dessus parce que je crois que j'ai déjà été trop longue et il faut vraiment m'en excuser. Il y a un point, moi, auquel je suis extrêmement attachée, et c'est pour ça que la question que tu poses, Paola, elle m'interpelle beaucoup, donc je ne vais pas être capable de répondre parce que il faudrait que je connaisse mieux la situation dont tu parles. Mais par contre, je sais qu'il y a un point qui, pour moi, demeure une complexité, c'est que je sais que ma relation, en tout cas, au continent africain et à ma manière de le poser, elle est d'abord et avant tout politique, avant d'être identitaire. Je sais que en France, on va considérer que je suis une penseuse noire africaine, alors que je suis française. Sur le continent, quand j'y vais, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui, parce que les choses ont changé, heureusement, mais je vais d'abord être renvoyée à une identité européenne. Donc, je sais en tout cas que ce que je construis dans ma relation avec l'Afrique, dans mon cas, ne peut pas être lié à une identité, et encore moins à une identité pure, parce que je ne suis pas un être pur. Pas un être métis. Le mot métis, en tout cas, moi, ne m'intéresse pas, je ne le mobilise pas dans mon champ de travail. Je pourrais expliquer pourquoi si ça intéresse, mais je ne suis pas un être pur. Les questions de pureté identitaire ou autres ne sont pas celles qui m'intéressent et celles à partir desquelles je me mobilise. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi la relation que je veux continuer à maintenir avec le continent africain, pourquoi elle me politise et en quoi elle est politique. C'est ça, finalement, ce qui m'intéresse le plus fondamentalement, en fait, je dirais. Donc, voilà comment je suis inspirée par la question qui a été posée. Obrigada, Yala, pelas colocações, ampliando o debate cada vez mais, né? Meg, por favor, suas considerações nessa rodada. Bom, assim, Yala, eu concordo com você, a gente não tem, assim, eu usei muitos homens na minha tese, no meu doutoramento, inclusive o teórico central, né, que eu trabalhei, que é o teórico que a minha orientadora usa, é o Foucault, que é francês, é um homem branco, cis, gay, que me possibilitou pensar o racismo como dispositivo de poder. Né? E a partir do Foucault, eu me aproximei de uma outra pensadora negra brasileira, Sueli Carneiro, que desenvolveu o conceito de dispositivo de racialidade, e a gente vai fazendo essas trocas, né? Então, o que me incomoda, na verdade, é isso, mas isso é para uma conversa mais longa, é como que essas falas, elas não são tensionadas, né? Elas são só repetidas. Então, é essa a minha crítica, tá? Mas a gente conversa isso num café, num bar, enfim, que o bar é político, o bar é pedagógico, né? Então, é fundamental. Assim, Paula, como pensar essa África, né, hoje com essa
perseguição em muitos países à população LGBT. Né? Isso é um resultado ainda da colonização, né? Porque algumas pessoas que eu tenho usado como ferramenta teórica também, algumas mulheres, a Yoronkeu Yumi, né, que é nigeriana, mora nos Estados Unidos, a Sokari Ekini, que também é nigeriana, ela está na Nigéria, ela faz um trabalho de enfrentamento, né, tem um grupo chamado África Queer, né, eu não gosto do conceito de queer, que é muito, sabe, enfim, mas isso é para outra conversa também, né, mas são movimentos de resistência, né, a Zanele Muholi, da África do Sul, que é uma ativista visual, ela usa a fotografia como denúncia, o Samuel Fosso, que é um artista de Camarões, é um homem gay, que de vez em quando ele tem que se mudar por conta das perseguições que ele sofre, por conta do trabalho que ele desenvolve, que ele usa as artes visuais como denúncia, como ferramenta também. Edna Bay, enfim, tem uma série de pessoas que têm pensado, né, estratégias de enfrentamento a essas perseguições, justamente por conta de se acreditar, né, muitas pessoas acreditam que que as identidades LGBTs elas são resultados da colonização, né? Como se a presença de homossexuais masculinos e femininos na África fosse uma troca, né, do contato com a Europa, né? E na verdade não é isso, né? Então a gente tem alguns pensadores importantes, né? Inclusive o Frantz Fanon, que vai afirmar que não havia homossexuais em África, né, antes do contato com a Europa, né? Então, o Fanon, para a gente, é uma figura muito importante, né? E tem alguns teóricos que já tinham sido deixados para trás, né? O Marcus Garvey, por exemplo, que ele também é um defensor, né, de uma identidade negra sem pessoas LGBTs e que ele vem sendo recuperado, inclusive, por mulheres radicais, por feministas radicais, que afirmam que para a gente ser mulher é necessário que seja fêmea da raça humana, né? E usam os textos do Marcus Garvey para poder sustentar esses debates, assim, sabe? Então, é um cenário muito conflituoso, né? No Quênia, né, em 2019, foi feita uma votação, né, para ver se uma lei do período colonial, olha só, isso que é muito bizarro, né? Um país que luta contra a colonização europeia, mas reafirma essa colonização quando concorda com uma lei que pune pessoas LGBTs com prisão, né, com violências físicas, enfim, né? Então essa lei foi ela foi revisitada e foi atualizada em 2019, né? Em 2018, né, o filme Rafik, né, tem uma orientanda minha de mestrado que está escrevendo a respeito do filme, né, que conta a história de duas meninas lésbicas no Quênia. O filme foi feito todo no Quênia, sabe? Concorreu ao Cannes, enfim, foi um espaço de denúncia, né, das perseguições das pessoas LGBTs no Quênia. E depois o filme foi banido, né, do país, sabe? Então tem várias situações muito complicadas, mas também existem muitas estratégias de resistência e também a gente precisa pensar que, assim, na maioria dos países onde existe essa perseguição, é resultado de um processo colonial, sabe? Existe uma imposição colonial, né? E que é constantemente atualizada. Da mesma forma, né, que aconteceu em 2020 nos Estados Unidos, né, durante uma caminhada Vidas Negras Importam, uma menina trans, né, a Iana Dior, ela foi espancada dentro da caminhada simplesmente por ser trans, né? Ela estava ali para poder somar forças contra o racismo, e quando alguns homens negros cis héteros perceberam que ela é uma menina trans, ela foi agredida, sabe? E aqui no Brasil também acontece muito isso, né? Eu já vou pegar uma ponte aqui para conversar com a Lorena. Em 2018, eu escrevi um artigo chamado Por que Você Não Me Abraça?, né? Reflexões a respeito da invisibilização de travestis e mulheres transexuais no movimento social de negras e negros. E aí eu trouxe algumas situações em que pessoas trans, negras, eram agredidas, eram expulsas de casa, eram violentamente expostas, e o movimento negro não se posicionava, né? Em 2021, o assassinato, né, da Karen Havashi, uma menina trans de 13 anos no Ceará, também não se sensibilizou o movimento negro,
sabe? Então, assim, parece que quando a gente aciona uma identidade trans e travesti, automaticamente a gente deixa de ser negro e negra, sabe? Então, isso é muito complicado. A gente tem uma dificuldade de trazer essas questões para o debate, né? Quando a Zuleide diz que o trabalho dela é sobre, ela traz a denúncia sobre violência contra a população negra, e é uma crítica, aí conversando com a Lorena de volta, uma crítica que eu faço ao movimento negro, que quando traz os dados de violência contra a juventude negra do sexo masculino, se esquece de colocar em evidência que muitos meninos negros são vítimas de homofobia, que muitos meninos negros são assassinados por serem gays, muitas meninas trans são contabilizadas como homens negros porque não retificaram nome e gênero na documentação, sabe? Então, assim, esses dados, eles precisam ser considerados, da mesma forma que eu faço essa crítica ao movimento LGBT, que não faz um recorte por raça. Quem tem feito esse movimento de uma forma muito efetiva é a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que se preocupa em fazer um detalhamento do pertencimento racial das pessoas, fazer um detalhamento da região, né, da área geográfica das pessoas, faixa etária, escolaridade, enfim, né, o FONATRANS, né, que é o Fórum Nacional de Travestis, Transsexuais, Negras e Negros, também tem feito esse movimento. Enfim, então a gente tem avançado em alguns pontos, viu, Lorena? Por exemplo, a BPN, que é a Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores Negros, realiza o COPENE, que é o Congresso de Pesquisadoras Negras e Pesquisadores Negros, tem o evento nacional e tem os eventos regionais, né? E nos eventos regionais e nacionais a gente tem observado que essa questão do debate sobre gênero avançou, né? A gente tem conseguido, tanto é que eu era a coordenadora da Regional Sul, né, dos consórcios de NEABs, né, que é os núcleos de estudos afro-brasileiros, né, envolvendo o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Né? A Jaqueline, ela coordena o NEAB da universidade onde ela trabalha, do instituto onde ela trabalha. Eu coordeno o NEAB da minha universidade. Né? A gente tem dado alguns passos importantes. Né? Tem algumas publicações que a Associação Brasileira de Pesquisadoras Negras e Pesquisadores Negros tem produzido com esse posicionamento interseccional. Né? E o que eu percebo é um avanço, por exemplo, na pauta das lésbicas. Elas têm trazido debate sobre negritude. Agora, os gays continuam sendo extremamente reticentes em avançar nesse debate, sabe? Então, tem algumas questões que a gente precisa avançar. Né? E eu lembro, assim, e uma questão que eu também sempre pergunto, né? Eu sou coordenadora de políticas afirmativas no programa de pós-graduação em educação da UFPR. E a minha pergunta sempre quantas pessoas negras LGBTs estão concorrendo a cotas raciais para pessoas negras? Esse ano, no doutorado, nós temos uma candidata negra trans, né? Mas nós temos cotas para pessoas trans na pós-graduação. E ela optou em concorrer pelas cotas raciais, né? Para marcar politicamente esse lugar. Né? E quando a gente pensa, né, nessa aproximação com essas pautas, Lorena, elas precisam fazer parte das políticas afirmativas. A universidade tem cota racial, como estão as ementas, né, dos cursos de graduação e de pós-graduação? Houve mudança da base teórica dos cursos? Né? Os estudantes negros e negras, os estudantes brancos e brancas estão lendo autoras negras, autores negros, autores indígenas, autoras africanas, autores africanos, ou continuam lendo exatamente as mesmas pessoas? Né? Se a gente tem cotas na pós-graduação, também precisamos rever as bases teóricas da pós-graduação. E esse movimento, né, eu uso esse terror que as pessoas têm da travesti a meu favor. Né, esse estereótipo. Elas acham que eu sou barraqueira. Nesse momento, eu sou barraqueira, sim. Né, porque é preciso fazer esse revisionismo. Porque eu denuncio que tem professoras e professores que vão se aposentar sem nunca ter lido uma autora negra, sem nunca ter lido um autor negro, né, sem nunca ter orientado uma pessoa negra. Isso mesmo é epistemologia do barraco, viu, Elaine? É isso que eu faço. Né? E a gente precisa fazer esse tensionamento.
né? Então, e quem são os nossos pares, né? Agora assumi a vice-chefia do meu departamento. Isso também é um ato político. Nós estamos em concurso público para docente. Qual o perfil do docente que nós vamos aprovar no concurso? Com certeza não vai ser um bolsominion, não vai ser um fascista, porque a gente vai brigar para que seja uma pessoa minimamente, sabe, comprometida com essa pauta da diversidade. E a diversidade não pode ser o quartinho, né, para esse debate. Né? A palavra diversidade, ela também pode ser uma armadilha para a gente. Né? Mas, enfim, eu acho que no próximo evento, viu, Letícia, vamos fazer lá em Paris, né? Que aí a gente vai para o boteco depois para tomar, né, uma cerveja, um vinho, porque depois das mesas, o bar, ele ajuda, né, a elucidar as nossas dúvidas. Ai, gente. Gente, pelo o adiantado da hora, a gente tinha previsto 2 rodadas de pergunta. Tem a Fernanda e havia outra pessoa com a mão levantada que baixou. Então, como a gente tinha previsto, a gente vai ouvir a Fernanda, né, que já está com a mão levantada. Se a outra pessoa que abaixou a mãozinha quiser ainda falar, pode levantar, que a gente ouve. E aí a gente parte para as considerações finais, que a gente já está cumprindo quase 2 horas de mesa, né? E isso vai ficando cansativo. E para nós que estamos aqui na maratona do evento, à noite tem mais uma mesa. Então vamos, a gente tem dedicação à universidade, mas a gente também tem outros compromissos, né? Um tempinho, aí um time para a gente poder descansar a mente para voltar para mais debate. Fernanda, por favor. Olá, boa tarde. Espero que estejam todos bem. Estão me ouvindo? Ok. Gente, para mim, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui neste espaço com estas pessoas, Letícia, Meg, Yala e tantos outros aqui. Para mim é uma felicidade imensa. Eu me senti várias vezes emocionada na fala de vocês, porque a gente entende um pouquinho, né, de como é uma luta e o tempo todo a gente tem que fazer essa resistência. Meu nome é Fernanda, eu sou psicóloga escolar, trabalho no Instituto Federal do Mato Grosso do Sul há 12 anos, estou doutoranda pela Universidade de Lisboa e fazendo agora o meu sanduíche na USP, pelo Instituto de Psicologia em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano. E o tema da minha pesquisa é o trabalho do psicólogo, da psicóloga escolar junto às pessoas trans, como desenvolver as práticas de inclusão e fomentar essa inclusão na educação superior. E aí eu faço um pouco mais direcionada para a Meg, que eu acho que ela abordou em vários momentos essa questão de como tem sido o trabalho da inclusão das pessoas trans na educação superior, principalmente partindo dessa categoria profissional que eu, assim, desde o começo eu percebo extremamente apagada, silenciada e às vezes eu até posso dizer omissa. E então eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre a sua percepção, a sua orientação, Meg. Agradeço imensamente desde já, gente. Obrigada. Pronto, certo. Obrigada, Fernanda, pela pergunta. Se não houver mais nenhuma pergunta, já vou dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Pronto, ninguém levantou a mão para não dizer que eu não sou democrática, né? Meg, como foi uma pergunta direcionada a você, por favor, responda e aí depois a gente faz as considerações, tá bom? Ela conta 1, 2, 3, assim, rapidinho, para não dar tempo para ninguém perguntar. Assim, Fernanda, eu fui banca, né, de um menino trans aqui na psicologia, né, e acabei me aproximando muito, né, da orientadora dele, que é uma aliada, e ela foi voto vencido, né, na reformulação do currículo em psicologia, e ficou de fora disciplinas para discutir gênero e relações raciais, né, ou seja, a pessoa se forma em psicologia, né, e ela tem autonomia para me dar um laudo, né, para dizer se eu sou uma travesti, quer dizer, não existe laudo para travesti, existe laudo para mulheres trans. Isso é outra questão, né? E para eu retificar nome, eu precisei passar por um acompanhamento com uma psicóloga. Eu tinha que fazer 12 sessões com ela
para ela me dar um laudo para eu retificar meu nome. Ela me aguentou por 2 sessões. Na terceira sessão, antes de terminar, ela me deu o laudo. Porque ela usava um termo, eu corrigia. Ela falava uma coisa, eu corrigia. Né? Assim, por mais que ela tivesse boa vontade, por mais que ela estivesse fazendo um trabalho dentro de uma ONG, havia algumas questões que ela desconhecia. Né? E hoje, assim, não sei se você conhece a Flávia Teixeira, da Universidade de Uberlândia, eles têm um laboratório, eu acho que é bacana, é um laboratório de acompanhamento para pessoas trans, atendem criança também, e não existe laudo, né? O que existe é autodeclaração. Se eu digo que eu sou uma travesti, que eu sou uma mulher trans, pronto. Não interessa os marcadores externos do meu corpo para referendar esse lugar que eu estou reivindicando social e politicamente. Né? Então, o trabalho que esse grupo vem fazendo lá em Uberlândia é fundamental. E os cursos, né, da área da saúde, eles passaram por uma reformulação e todos eles têm debate sobre gênero e sobre relações raciais. Tem o curso de medicina, pelo menos um semestre é dedicado especificamente para esses debates, né? Ou seja, tem algum avanço. Né? E eu te falo assim, de uma experiência bem positiva com a presença de um psicólogo na escola, né? Porque eu sou professora de estágio, a Letícia também é professora de estágio, nós acompanhamos, né, as nossas alunas e alunos na escola, e eu estava acompanhando um grupo de estudantes no período noturno, e eu percebia um menino trans, né, muito acuado dentro da escola, sendo tratado no feminino, né, e esse menino, eu falei, aquela história, né, boi preto conhece boi preto, né, e aí a gente fez assim, eles queriam conversar sobre gênero nos estudantes. A gente fez roda de conversa e foi o psicólogo, que é um homem trans, e esse menino se identificou, né? E outras pessoas também. Né? E à medida que eles se sentiram confortáveis, essas questões foram aparecendo. A psicologia pode, sim, ser uma aliada muito grande, né? Desde que seja uma psicologia acolhedora e não uma psicologia que esteja a serviço da patologização e do realinhamento das identidades cisgenerificadas, né? Porque a criança pequena, principalmente, ela é o grande alvo desses discursos normalizadores. A criança pequena, ela não tem direito a uma autodeterminação, né, sobre o seu corpo, sobre o seu gênero. Né? Ela precisa da tutela das pessoas adultas. E muitas pessoas que estão nesse campo da psicologia, infelizmente, acreditam, sim, que é possível reverter, né, condutas, comportamentos. Mas eu acredito numa aliança, né? Porque aqui no grupo Mães pela Diversidade, que é um grupo formado por mães e por pais de pessoas LGBTs, algumas dessas mães, alguns desses pais também são pessoas que trabalham com psicologia, são profissionais da psicologia, e fazem esse trabalho de enfrentamento a um discurso da normalização. Né? Eu acho assim, que é fundamental que esses espaços tenham a figura desse profissional, né? Porque e não só para pessoas trans, né? Pessoas negras, de um modo geral, que são vítimas sistemáticas do racismo, também não se dão conta, muitas vezes, de que são vítimas do racismo. Né? Elas precisam ser informadas que o racismo tem nuances muito variadas. O fato de eu não me ver na capa de um livro, nas páginas de um livro, é forma de operação do racismo. Né? Os silêncios que operam nos cartazes das escolas também são expressões do racismo. Sabe? Então, e os livros didáticos, eles não têm corpos trans, não têm corpos LGBTs, e quando tem corpos negros, o dia de regra, são corpos muito depreciados, né? Enfim, eu acho que... Mas a gente pode conversar mais, Fernando, eu acho que a gente consegue avançar, sim, tá? E vou fazer propaganda dos meus livros, tá? Minha tese, tá? O Diabo em Forma de Gente, Resistências de Gays Afeminados, Viados e Bichas Pretas na Educação. E o outro livro é esse, Nem ao Centro, Nem à Margem, Corpos que Escapam às Normas de Raça e de Gênero, são artigos, tá? E o outro livro que eu já mostrei a capa, que é Gritarias Epistêmicas, esse aqui, que deve sair até o final do mês, no máximo no início do mês que vem, e que é o livro que a Letícia já
explicou a respeito das autorias. E agradecer muito o convite. E, Ala, uma satisfação gigante te conhecer, uma satisfação enorme, né, de dividir esse espaço com você. E espero muito que você realmente venha para o Brasil, né, que você venha conhecer, né, esse espaço, né, e, assim, tem coisas muito complicadas acontecendo, mas nós temos coisas muito boas, muito potentes, né? Porque desistir está fora de questão. Resistir, sempre, sempre, sempre. Muito bem, gente. Deixando aí o nosso recadinho, né? Meg já aproveitou que professora disciplinada, né? Já concluiu a sua fala se despedindo, então não vou mais precisar pedir que você faça as suas considerações finais, só lhe agradecer. E Ala, por favor, suas considerações finais. Mes considérations finales, elles sont identiques aux vôtres. L'entêtement. Et on est tous porteuses, porteurs de traditions qui ont souvent échoué, malheureusement, mais qui, malgré cela, n'ont jamais cessé de continuer à essayer de transformer le monde. Donc moi, je défends l'entêtement politique. Et effectivement, on est dans un contexte, je pense, à l'échelle globale. Au Brésil, on attend tous aussi en France, on est nombreux à suivre ce qui se passe au Brésil et à attendre les résultats des élections. En France, on est aussi confronté à des formes de crypto-fascisme. Sur le continent africain, le pays auquel je suis attachée, le Congo, est aussi soumis à des formes de prédation, de violence, d'extractivisme néocoloniaux, mais qui compliquent aussi notre manière de nous rapporter au rapport Nord-Sud. Donc, ne jamais abandonner, c'est clair. Et puis, de toute façon, moi, la satisfaction que j'ai, malgré la difficulté, c'est de me dire que nos existences les font tellement souffrir que le simple fait de continuer à exister, à être là, c'est déjà une immense victoire. Donc voilà, continuez à s'entêter. Et puis, je voudrais vous remercier vraiment pour cet espace, cette invitation. Je suis très, très heureuse ce soir. Et j'ai très envie de venir vous voir en vrai. Et j'espère aussi que vous viendrez nous voir de l'autre côté. Vraiment, vraiment. Ce n'est pas dialogue transatlantique, c'est présence absolue, matérielle, transatlantique. Gente, muito obrigada. Vou aqui parar a gravação.